A principal dúvida de todos os profissionais da medicina chinesa, independentemente da técnica utilizada, é quando tonificar e quando dispersar. E nesta aula aqui, nós vamos justamente começar a falar sobre este assunto. Sim, esta é a parte 1 de uma sequência de aulas onde nós vamos discutir quando tonificar e quando dispersar. E antes de mais nada, é muito importante que você saiba que esta dúvida não é exclusivamente sua. Todo profissional da medicina chinesa, na sua prática clínica, independentemente da técnica que ele utiliza, sempre vai ter dúvidas sobre quando tonificar e quando dispersar. E a partir de agora, nós vamos discutir todos os conceitos teóricos e práticos que vão ajudar a sua escolha entre tonificação e dispersão, inclusive a ordem das coisas na sua prática clínica, claro que com o objetivo de melhorar os seus resultados. Antes de falarmos sobre tonificação e dispersão, é muito importante falarmos sobre conceitos fundamentais, que são os conceitos de excesso e de deficiência na visão da medicina chinesa. Quando nós falamos em raciocínio clínico, quando nós falamos da decisão de tonificar ou dispersar um ponto de acupuntura ou aplicar técnicas de tonificação ou dispersão aí na ventosa, no guachá ou de qualquer forma, nós precisamos sempre ter em mente este conceito de excesso e de deficiência. Olha só, numa condição normal, o corpo é fisiológico. Tudo está funcionando de forma harmônica, pensando em substâncias vitais, canais e colaterais e órgãos e vísceras. Podemos entender tudo isso como o equilíbrio dinâmico entre yin e yang. Não existe nada a mais, nem de yin, nem de yang, e não existe nada faltando, nem de yin, nem de yang. Cada um está na sua quantidade adequada, e é justamente por isso que nós temos a harmonia das funções fisiológicas. Agora, nós temos uma condição onde há demais, é a condição de excesso, ou a condição onde está faltando, que é a condição de deficiência. Então, quando nós falamos de excesso na medicina chinesa, nós estamos falando de uma condição onde existe algo a mais, algo que não deveria estar presente, mas está. Estamos falando diretamente de Xie-Qi, de fator patogênico. Então, existe calor, frio, vento, secura, umidade dentro do sistema e que, claro, vai prejudicar as funções normais. Só que não é só isso. Nós podemos também entender excesso como uma condição de estagnação do Qi ou estase de sangue. Se eu tenho uma condição de estagnação do Qi, o Qi não está tendo fluxo, ele não está se movimentando da forma adequada. Aí eu vou ter um acúmulo de Qi em uma região. Eu tenho Qi a mais, além do que eu deveria ter. Portanto, esta também é uma condição de excesso. A estase de sangue tem exatamente o mesmo raciocínio. O sangue precisa estar circulando adequadamente. Quando o sangue não circula, ele coagula. Ou seja, acontece ali a formação de um aglomerado de sangue que vai estar onde ele não deveria estar. Então, a estase de sangue também é uma condição de excesso. Claro que todo excesso precisa ser eliminado. Eu preciso tirar aquilo que está a mais. Se tem demais, está prejudicando as funções fisiológicas e precisa ser retirado. Ou seja, para condições de excesso, eu devo dispersar, eu devo tirar. Ah, professora, mas não é sedar o termo correto? Sedar é um termo utilizado em língua portuguesa, porém de forma inadequada, porque quando nós falamos em sedação, nós falamos em colocar para dormir. Ah, eu vou sedar o paciente para fazer uma cirurgia. Não tem nada a ver com eliminar. Então, o caso, a forma correta de falar, e que inclusive vai ajudar no seu raciocínio clínico, é dispersar, é tirar aquilo que está em excesso. Por outro lado, na deficiência,
Falta algo que deveria estar, mas não está. Está faltando. Então, eu olho para um quadro onde está faltando Ti, está faltando sangue, está faltando fluidos corporais, ou até está faltando essência. Eu tinha que ter uma quantidade de Ti, mas eu não tenho. Isso é uma deficiência. Eu tinha que ter uma quantidade adequada de sangue, mas eu não tenho. Está faltando. E assim por diante. Falta fluido corporal, falta aí a essência. Então, se está faltando, qual é o meu princípio de tratamento? Colocar. Então, quando eu falo em tonificação, eu estou falando em trazer, em colocar aquilo que está faltando dentro do meu sistema e que, obviamente, vai estar prejudicando a fisiologia normal. Então, pensando em acupuntura, a gente tem um detalhe interessante e que precisa ser considerado por você. A acupuntura é considerada a arte e ciência de movimentar o Qi através da rede de canais e colaterais. Ou seja, a acupuntura não coloca nada no corpo. A acupuntura apenas movimenta aquilo que você já tem. Nossa, professora, então a acupuntura para tonificar, ela não é tão efetiva? Depende. Você tem pontos de acupuntura que, ao serem tonificados, vão melhorar funções que vão promover aí a formação de Qi, de sangue, de fluidos corporais, de essência. Mas entenda que a acupuntura em si não coloca nada. Ela não coloca sangue, ela não coloca Qi, ela não coloca fluido corporal dentro do corpo. Ela apenas vai movimentar o sistema de canais e colaterais e que, por sua vez, vai permitir as funções de órgãos e vísceras para que sejam produzidas essas substâncias. Esse é um detalhe muito importante, porque o conceito de tonificação e dispersão na acupuntura é diferente, por exemplo, do que na fitoterapia, onde eu coloco coisas dentro do corpo, a pessoa toma o fitoterápico. Então, falando de acupuntura, é muito importante que você entenda que nós vamos mobilizar o Qi para trazer funções e que vão tonificar. No caso da dispersão, não. Ao trazer a movimentação do Qi, eu consigo dispersar. Eu tiro aquilo que está naquela região e que não deveria estar. Seja um fator patogênico, seja uma estagnação ou uma estase. Então, para entender melhor todo esse processo, a gente tem que lembrar aí do passo a passo da acupuntura. Nós sabemos que não basta colocar a agulha e esperar 30 minutos. É preciso mobilizar o Qi para que se tenha o efeito clínico desejado. Então, primeiro passo da acupuntura é o agulhamento. Eu localizo o ponto de acupuntura, faço o agulhamento. Segundo passo é trazer o Qi, é o que nós chamamos de Qi, aquela sensação de choque, de frio, de calor, aquele desconforto relatado pelo paciente e também sentido pelo profissional. Então, eu vou ali, eu vou fazer um estímulo para chegar ao Qi. Então, eu agulhei um ponto de acupuntura, eu trouxe o Qi para aquele ponto, para aquela região, só que não é só isso. Depois eu preciso mobilizar o Qi de acordo com a minha necessidade. Então, qual é a função que eu quero dar para aquele ponto? E aí sim, trazendo o Qi para o ponto, aí eu vou tonificar ou eu vou dispersar. Para isso, nós precisamos manipular a agulha. Ou seja, colocar a agulha e não fazer nada não vai ter grandes efeitos clínicos, até tem algum por conta de zona cutânea e todo o sistema de canais e colaterais. Dar o touch e não fazer mais nada, você trouxe o Qi. E aí? É como chegar na casa de alguém, tocar a campainha e sair correndo. Você chamou a pessoa, mas ela não sabe por que você foi lá, o que você foi fazer e o que você quer. Então não adianta nada. E aí sim, depois do Teti, aí que eu vou manipular em tonificação ou em dispersão. Mas então, se a gente tem dentro da acupuntura a arte e ciência de movimentar o Qi através dos canais, se eu preciso fazer o estímulo da agulha para ter alguma função de tonificação e dispersão, o que significa isso da acupuntura? Quando eu falo em tonificar um ponto ou dispersar um ponto de acupuntura, o que significa isso na prática?
Vamos entender melhor. Quando nós falamos de tonificação, nós estamos mobilizando o Ti para a região ou para promover uma função de um órgão ou de uma víscera. Então, eu tenho lá pessoas que precisam chegar no topo de uma montanha. Não tem pessoa suficiente. Uma vai ter que ajudar a outra a chegar. Então, quando nós falamos de tonificação, eu estou trazendo para a região. Quando eu tonifico um ponto, eu trago mais Ti para aquela região. E aí eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou tonificar a região, porque está faltando pessoas na região, é o que você vê aqui nessa imagem, ou porque eu preciso mobilizar o Ti naquele ponto para que ele consiga promover a função de um órgão ou de uma víscera. Por exemplo, quando eu tonifico um ponto fonte, que normalmente fica numa região distal do órgão e da víscera correspondente, eu estou justamente fazendo isso. Eu mobilizo Ti naquele ponto, que é o ponto Yuan, que vai trazer, que vai promover a função. Por que chama ponto Yuan? Porque tem relação com o Ti original, Yuan Ti. É aquele que circula e que bate na porta de cada órgão, de cada víscera, para falar, a sua função é essa, faça a sua função. Então, eu trago Ti e eu mando este Ti promover a função. Então, eu preciso unir, eu preciso mobilizar. E é justamente isso que a acupuntura faz pensando em tonificação. Não traz nada. Não traz mais Ti, não traz mais sangue, não. Simplesmente vai aí trazer Ti para a região, obviamente sangue para a região, e vai promover função. O que eu quis dizer como trazer é trazer para dentro do corpo. A acupuntura não coloca nada. Assim como ventosa, o gua sha e outras técnicas externas não colocam nada. E a dispersão? A dispersão ela vai ter um movimento contrário. Enquanto a tonificação mobiliza o Ti para a região, a dispersão movimenta o Ti para longe ou promove a eliminação. Então, para a gente pensar em dispersão, vamos pensar que há uma grande manifestação e que está ali na frente da sua casa, atrapalhando você sair, você chegar na sua casa. Tem muitas pessoas ali fazendo uma manifestação. Você chega, você não consegue passar, o que você faz? Chama a polícia. A polícia vem e ela vai dispersar, ela vai acabar com a manifestação. Cada um vai embora, a região vai ficar livre de novo, então sua rua vai voltar à tranquilidade normal, e aí o fluxo na rua, inclusive seu, vai ser adequado novamente. Então, nesse sentido, a dispersão ela tem uma característica de movimentar o Ti para longe. Eu tenho ali muita coisa numa região, eu tenho uma manifestação. A hora que eu coloco a agulha e que eu vou dispersar, eu vou fazer um movimento de dispersão, eu vou falar o seguinte: olha, tira o Ti dessa região e joga ele para longe. Manda ele embora, manda ele. Circula, circula, Ti. Ou então eu posso promover este movimento já para eliminação, pensando que a eliminação ela vai acontecer pela superfície, pelo ânus, pela boca ou alguma outra abertura do corpo. E claro, tem que sair por algum lugar. Então, qual é o lugar mais próximo? Aí a gente entra num outro conceito de uma outra forma de raciocínio clínico que sai do escopo dessa aula. O importante aqui é você entender o que é tonificação, o que ela faz com Ti, e o que é dispersão, e o que a dispersão faz com Ti. Na prática, e aí que vem a grande dúvida dos profissionais, mesmo o ponto de acupuntura pode ter funções de tonificar ou dispersar. Então, a gente pega no atlas de acupuntura, a gente olha para o ponto, vai falar, nossa, tá, entendi, esse ponto é bom, mas eu tonifico ou disperso ele? E aí, o que eu faço? O que vai determinar o seu estímulo, a sua manipulação, vai ser justamente a ação que você quer dar para o ponto. Então, você vai ter que pensar assim, tá, eu tenho esse ponto, ele tem função de tonificação e dispersão, mas qual é a ação que eu quero dar para ele? E a partir da ação que você deseja dar, é que você vai decidir entre tonificar ou dispersar este ponto. Por exemplo, VC12. VC12 é um ponto muito utilizado na prática clínica. Ele é ponto mudo estômago, ele é ponto de influência das vísceras. Mas se você observar com cuidado, VC12 tem várias indicações. Uma delas é de tonificar o baço. Normalmente a gente usa VC12 para isso.
Então, se eu quero tonificar o baço, eu quero trazer função. Eu quero fazer com que a função do baço funcione. Ou seja, eu preciso mobilizar o Ti para trazer função. Para tonificar o baço, então, VC12 precisa ser tonificado. Só que o VC12 também resolve estagnação do Ti do estômago. E aí, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Olha, eu entendo que eu tenho um Ti parado na região do estômago, a gente pode pensar, inclusive, em retenção de alimentos nesse caso. Então, está parado, eu preciso movimentar. Eu preciso trazer de volta o movimento do Ti do estômago. E aí, se eu preciso trazer de volta a movimentação do Ti, entendendo que é uma estagnação do Ti, retenção de alimentos, eu preciso fazer com que este alimento volte a ser digerido e tenha o seu caminho para baixo, eu devo dispersar VC12. Na prática clínica, talvez você já tenha utilizado o VC12 em tonificação em um paciente que ele não se sentiu bem, começou a ter dor abdominal. Por quê? Já tinha ali um excesso, você mobilizou mais Ti para a região, e aí ele se sentiu pior, quando, na verdade, você deveria ter dispersado para resolver a estagnação, para resolver um quadro, por exemplo, de excesso de estômago, calor no estômago e assim por diante. Um outro exemplo aí para você, F3. É um ponto que também traz muita dúvida na prática clínica. Se eu quero utilizar o F3 como ponto-fonte do canal do fígado, ou seja, eu quero restaurar funções, eu quero restaurar o livre fluxo, eu vou tonificar o F3. Então, eu mobilizo o Ti para promover a função. Tonifico. Mas, se eu quero utilizar F3 com a função de acalmar o yang do fígado, que está no alto, que está gerando, por exemplo, uma cefaleia, eu preciso dispersar. Porque eu tenho um acúmulo. Onde está esse acúmulo? No alto. Mas a gente tem que pensar em canal. Canal do fígado chega no alto. Então, ao dispersar F3, eu vou movimentar o Ti através do canal. E aí eu vou conseguir dispersar aquele acúmulo, aquele yang do fígado que está no alto, e aí eu consigo resolver, por exemplo, a cefaleia. Então, tudo vai depender da ação que você quer dar para o ponto. Eu estou utilizando este ponto como quê? Para quê? E assim, se for para mobilizar Ti para a região ou promover função, tonifique. Se for para movimentar ou eliminar, aí você deve dispersar. Mais um exemplo aí para você, VB34, um ponto também muito utilizado na prática clínica, ele é ponto de influência dos tendões. Se eu quero relaxar tendões daquela pessoa que está tensa, eu vou dispersar, eu vou movimentar. Por quê? Para que os tendões fiquem relaxados, eu preciso ter livre fluxo de Ti. Eu preciso ter livre circulação de sangue. Então, eu vou relaxar, eu vou aí mobilizar, movimentar. Agora, se eu uso o VB34 como ponto mar da vesícula biliar, com função de fortalecer fígado e vesícula biliar, aí eu tenho que utilizar VB34 em tonificação, porque eu vou mobilizar o Ti para promover a função. Então, mais uma vez, eu acredito que tenha ficado claro para você que tudo vai depender da ação, da função que você quer dar para o ponto de acupuntura. Na prática, é muito importante pensar em qual função do ponto precisa ser ativada. Para isso, claro, não adianta você pensar no ponto bom para. Você precisa ter um entendimento de todo o mecanismo patológico do paciente e ter traçado seus princípios de tratamento. Está doente, está patológico. O que eu preciso fazer para corrigir? Por exemplo, a estagnação do Ti. Meu princípio de tratamento é restaurar o livre fluxo. A calor, meu princípio de tratamento é eliminar calor e assim por diante. A partir desta informação e a partir das funções do ponto, é que você vai pensar em tonificar para mobilizar o Ti ou promover a função, ou então dispersar para movimentar o Ti ou eliminar. A questão aqui é lógica, basta apenas ter raciocínio clínico e com certeza aí você vai conseguir diferenciar quando tonificar e quando dispersar, pensando em
acupuntura. Ah, professora, mas tem muita gente pela internet falando que tonificação e dispersão não existe. Olha, a medicina chinesa é uma racionalidade médica completa, que tem o seu próprio entendimento das doenças, de diagnóstico e de tratamento, inclusive, claro, da fisiologia. E toda a medicina chinesa é baseada neste conceito de tonificação e dispersão. Então, não tem como questionar algo que funciona há 5.000 anos. É uma outra forma de entender. O que esses profissionais fazem, na verdade, para simplificar a medicina chinesa, é utilizar alguns argumentos parciais, ou seja, utilizados a próprio proveito, fundamentados em aspectos específicos de teorias ocidentais sobre o funcionamento da acupuntura, para justificar essa ideia. Então, dentro da visão ocidental, existem várias hipóteses sobre como funciona a acupuntura, o estímulo da agulha. Então, a gente tem aí questões relacionadas, por exemplo, ao sistema neurológico, sistema nervoso e tudo mais, substâncias cerebrais e etc. E aí essas pessoas, elas pegam pedaços específicos e tentam justificar. Porém, quando a gente olha para a pesquisa científica associada à acupuntura, dentro da visão ocidental, ainda vai ter aí a tonificação e a dispersão do ponto. Existe esse conceito. Então, não faz sentido nenhum falar que tonificação e dispersão não existe. É algo para vender curso, é algo para simplificar e falar que medicina chinesa é fácil e que você aprende numa aula de 30 minutos, que você faz um diagnóstico em 10 segundos e um tratamento em 5 segundos. Pura questão de marketing. Lá na China, obviamente, nos hospitais, utiliza-se tonificação e dispersão o tempo inteiro. E para finalizar esta aula, o que a gente faz quando existe excesso e deficiência simultaneamente? Sim, na prática clínica, nós podemos ter uma condição de excesso e deficiência simultânea, principalmente quando a gente pensa em mecanismo patológico, onde uma deficiência favorece a formação de um excesso, onde um excesso leva a um quadro de deficiência. E aí, o que a gente faz? De forma geral, nós primeiro vamos dispersar, ou seja, eliminar aquilo que está em excesso, e depois nós vamos tonificar, corrigir as deficiências. Porém, isto é tema para uma próxima aula. Por enquanto, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido quando tonificar e quando dispersar do ponto de vista da acupuntura. Para mobilizar o Qi e trazer função, tonifique. Para movimentar o Qi e também para eliminar, disperse. Tente utilizar este conceito na sua prática clínica, aí no seu dia a dia, e volte aqui depois para comentar se melhorou ou não a sua ideia de tonificação e dispersão. Dúvidas e comentários, obviamente, só deixar aqui embaixo e a gente se vê aí numa próxima aula. Até lá!